Você sabe o que é Ashura? Ashura se refere ao 10º dia do mês de Muharram. O mês de Muharram é o primeiro mês do calendário islâmico e também é um dos 4 meses sagrados desse calendário. Nesse 10º dia do mês de Muharram, os muçulmanos relembram o fato histórico na época de Moisés, quando Deus enviou Moisés e seu irmão Arão para o faraó para libertarem o povo de Israel. O povo de Israel era o povo monoteísta, os muçulmanos da época. Então, Deus ordenou que Moisés e Arão fossem até o faraó, falassem com ele, persuadissem o faraó a libertar o povo de Israel, os monoteístas daquela época. E aconteceu o fato do embate, né, o desafio com os mágicos daquela época, os feiticeiros daquela época, os ilusionistas daquela época, e Moisés acabou ganhando, porque os milagres dele eram superiores aos feitiços, ao ilusionismo daquelas pessoas, e Moisés, junto com seu irmão Arão, pegam o povo de Israel, agora liberto, e fogem com eles, vão em direção à terra prometida. E o faraó se arrepende e vai atrás do povo de Israel e atrás de Moisés. E aí acontece o quê? Uma perseguição, e o faraó quer matar aquele povo monoteísta e quer matar Moisés e seu irmão Arão. E aqui Deus abre o Mar Vermelho e eles podem atravessar, e assim que eles atravessam, o povo de Israel atravessa, Deus fecha o mar sobre o faraó e seus soldados. E dessa forma, Deus salvou aquele povo monoteísta, e junto com Moisés e seu irmão, o profeta Arão, que a paz de Deus esteja com eles. E nós, como muçulmanos, lembramos desse fato, dessa data, jejuando, pois o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, nos incentivou a jejuar esse dia em agradecimento a Deus, por Deus sempre salvar o povo monoteísta. Eles eram os muçulmanos da época. Assim como aqueles que seguiram a Jesus na época de Jesus eram os monoteístas e, portanto, eram os muçulmanos da época. E todos aqueles que seguem os profetas, que seguem a ordem de Deus, adoram a Deus único, são chamados de muçulmanos ou de monoteístas. E nós agradecemos a Deus. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, nos incentivou a jejuarmos esse dia em agradecimento a Deus. E também ele incentivou a jejuar junto com esse 10º dia, um dia anterior ou um dia posterior. Então são 2 dias de jejum em agradecimento a Deus. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, disse: o jejum de Ashura, eu tenho esperança, contabilizo junto a Deus que ele perdoe os pecados do ano anterior. Então, o jejum desse dia, através desse jejum, Deus nos perdoa os nossos pecados do ano anterior. Então, é muito importante nós jejuarmos esse dia pela bênção que tem, pela recompensa que tem, e em agradecimento a Deus. E também nesse dia lembramos de um fato muito triste na história islâmica, que foi o assassinato brutal do imam Hussein, filho de Ali, que foi neto do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Peço a Deus que nos abençoe, que nos guie sempre para a justiça, para a gratidão em todos os momentos. Assalamu alaikum.